ainda não me acostumei a pregar. Eu já estou nesse caminho há alguns anos, desde minha adolescência, mas o suor das pernas e o tremor, a batida do coração ainda não saiu, né? E eu comentava com o pastor Davi, sempre que nós conversamos, nós comentamos, e ele falava para mim, pastor Tiago, o sentimento é mútuo, porque quando eu vou pregar também a mesma coisa acontece. E eu glorifico a Deus porque no dia em que nós, que somos obreiros, nos acostumarmos com o púlpito, um sinal de que algo está errado. Este lugar aqui é santo. Aleluia. É santo. Este lugar aqui é onde a presença de Deus se manifesta. E esta palavra aqui é a palavra de Deus. Não é a minha palavra, mas é a palavra do Criador do universo. Amém. E todos nós que pegamos neste microfone para ensinar ou para pregar, nós um dia daremos conta a Deus do ensinamento prestado. Um dia, no tribunal de Cristo, nós vamos estar diante do Senhor e vamos estar dando contas a Deus dos sermões que pregamos. Então existe uma grande responsabilidade sobre os ombros de quem aqui chega, sobre os ombros de quem abre este livro e fala as palavras deste livro. Mas eu glorifico a Deus, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, e eu glorifico a Deus porque esta igreja tem obreiros que são consagrados ao Senhor e que levam esta tarefa a sério. Amém. Amém. Levam esta tarefa a sério. Queridos, Deus tem colocado no coração de nosso pastor para este ano de 2014 como sendo o ano da santificação. E nós acabamos de sair de uma campanha maravilhosa, projeto de Deus para esta igreja, que foram os 12 dias de clamor para 12 meses de vitória. Amém. E Deus tem instigado, Deus tem convidado esta igreja a consertar o altar neste ano de 2014, porque grandes coisas o Senhor fará no nosso meio. Diga amém. Amém. E eu gostaria nesta noite de ler com vocês um texto da palavra de Deus, o tema passado pelo nosso pastor para estarmos falando nesta noite é santificação. E eu gostaria de ler com vocês Josué, capítulo de número 3. Josué, capítulo de número 3. E nesses minutos que nos restam, eu gostaria de estar falando sobre santificação. Santificação. O mês de janeiro, ele é o mês da santificação. E eu gostaria nesta noite de dar um tema à mensagem que Deus tem colocado em meu coração para os irmãos que estão anotando. O tema é santificação, elemento indispensável na travessia do Rio Jordão. Santificação, elemento indispensável na travessia do Rio Jordão. E eu queria ler com vocês nesta noite Josué, capítulo 3. E nós vamos estar lendo alguns versículos desta noite. E eu gostaria de abrir espaço para que a igreja estivesse participando da leitura do texto sagrado. Então eu vou estar lendo o primeiro versículo e vocês lerão o versículo seguinte. Os irmãos inteligentes que me entenderam, digam amém. Amém. Glória a Deus. Josué capítulo 3. Versículo 1 diz o seguinte: levantou-se Josué de madrugada e com todos os israelitas partiram de Sitim e foram até o Jordão, onde acamparam antes de atravessar o rio. A igreja.
Sucedeu no fim de 3 dias que os príncipes passaram pelo meio do arraial. E ordenaram ao povo: quando virdes a arca da aliança do Senhor, o vosso Deus, e que os sacerdotes levitas a levam, partireis vós também do vosso lugar e a seguireis. Haja contudo distância entre vós e ela, como da medida de 2000 côvados, e não vos cheguereis a ela, para que saibais o caminho pelo qual porquanto por este caminho nunca passaste antes. Leamos juntos o versículo 5. Disse Josué também ao povo: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Queridos, quando lemos o livro de Josué, nós somos inspirados por Deus pela história deste homem que, na minha opinião, teve a chamada mais bela de todos aqueles que estão registrados como personagens do Antigo Testamento. Eu admiro muito a forma como Deus chamou Abraão, a forma como Deus chamou a Moisés, mas admiro muito mais a forma como Deus chamou Josué. E quando lemos o livro de Josué, nós encontramos um jovem adulto, um homem que estava diante de uma enorme responsabilidade, porque a Bíblia diz, no princípio deste livro, no princípio do livro de Josué, que Moisés, servo do Senhor, havia morrido. E Moisés havia deixado uma marca muito grande na nação de Israel, foi um ótimo líder, e a história nos conta que Josué cresceu aos pés de Moisés, no deserto, participando de experiências ímpares e maravilhosas entre Deus e Moisés. Josué estava acostumado a ver aquele velho ancião Moisés subir o monte e passar dias na presença de Deus e voltar com a glória de Deus no seu rosto. Josué estava acostumado a ver o velho Moisés orar e ouvir Deus responder a Moisés, porque a Bíblia diz que Deus, quando queria falar com a nação de Israel, se houvessem profetas, Deus falaria com os profetas através de sonhos e visões, mas com Moisés, Deus falava cara a cara, face a face, boca a boca, como se fala com um amigo. E Josué cresceu nesse ambiente de experiência. Josué cresceu neste ambiente de manifestações da glória de Deus. E imagine o impacto que foi para o jovem Josué receber a notícia de que Moisés havia morrido. Agora imagine o impacto que foi para Josué de receber a notícia que dentre os milhares de homens que haviam no povo de Israel, porque o povo não era mais um povo pequeno, mas eram milhares de milhares, Deus o havia escolhido para assumir o lugar de Moisés. Imagine você sendo escolhido por Deus para pastorear uma igreja aonde o pastor desenvolveu um trabalho maravilhoso, aonde o pastor desenvolveu um trabalho marcado pela intimidade com Deus, e Deus chegar para você e dizer o seguinte: você vai ser o sucessor desta igreja, você vai estar na frente deste povo. Josué recebe a notícia, e a Bíblia não diz, mas pelas palavras de Deus, eu percebo que Josué temeu.
Porque quando Deus fala com Josué no capítulo 1, versículo 9, as palavras de Deus são as seguintes: não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo. Aí Deus diz: não pasmes e nem te espantes. O que significa dizer que quando Deus olhou para Josué, além de Deus ver um homem que estava disposto a fazer o trabalho, Deus viu que no coração de Josué havia medo. E eu glorifico a Deus porque Deus é o Deus que conhece o nosso interior, ainda que a gente não fale. Porque em nenhum lugar você vai ver Josué dizendo: Senhor, eu estou com medo. Mas quando Deus faz a promessa, Deus conhece o vaso a quem a promessa está sendo feita. Aleluia! E Deus já disse para Josué: Josué, você não me disse, mas eu sei que você está com medo. Então, antes de você falar, eu já vou dizer: não temas, porque eu estou contigo. Diga glória a Deus. E Deus diz: não temas. Você vai levar este povo à terra que eu tenho prometido. Havia uma promessa, diga comigo, promessa. Havia uma promessa sobre o povo. E qual era a promessa? A promessa era de que aquela nação de milhares e milhares de pessoas, eles iriam herdar uma terra que manava leite e mel, e uma promessa que vinha de muitos anos atrás, quando ainda Deus havia chamado Abrão, que nem ainda era Abraão. Deus disse a Abrão que Deus daria à sua descendência uma terra boa, uma terra que mana leite e mel, porque a promessa de Deus é boa. Diga amém. Amém. A promessa de Deus mana leite e mel. A promessa de Deus é algo bom. Aleluia! E Deus disse: eu vou te dar uma terra boa, porque Deus não é um Deus miserável, não é um Deus mesquinho, não é um Deus pão duro, não é um Deus mão de figa, como diz lá no Nordeste. Deus é um Deus bondoso. Amém. Deus tem prazer em abençoar, e Deus disse: a terra, ela é boa. Da terra mana leite e mel, e tudo que você plantar na terra dá. O que você plantar cresce, e cresce bom, e cresce bem. Então havia uma promessa sobre o povo. E Deus diz a Josué: você é a pessoa que eu tenho escolhido para dirigir este povo a alcançar a promessa que eu tenho feito. E a Bíblia diz que o primeiro obstáculo que Josué tem que enfrentar chamava-se o Rio Jordão. O Rio Jordão. E a Bíblia diz que o povo se acampou na frente do Rio Jordão, conforme o relato do capítulo 1, porque Deus havia dito que por 3 dias, eles deveriam ficar à beira do Rio Jordão, esperando as ordenanças de Deus. E durante 3 dias o povo se coloca diante daquele rio, e a Bíblia diz que o Rio Jordão estava na sua cheia, né? As correntes estavam muito fortes, havia uma cheia sobre o rio, as águas transbordavam, e a pergunta que se passava na cabeça dos israelitas era a seguinte: como é que nós vamos atravessar este rio? 12 homens haviam conseguido atravessar, mas atravessar 12 homens é bem mais fácil do que atravessar milhares e milhares de pessoas, crianças, velhos, dá trabalho, animais. Então, durante 3 dias, a nação fica se perguntando: como vamos atravessar? Porque a nação estava de um lado do rio, e do outro lado do rio estava a promessa, estava a terra prometida, estava o começo do cumprimento de uma promessa antiga de Deus. E a Bíblia diz, de acordo com o relato de Josué capítulo 3, que Josué, ele se utilizou de 3 elementos para atravessar o Rio Jordão. O primeiro elemento que Josué ele utiliza é a obediência. Diga comigo, obediência. Obediência. Josué ele obedece às instruções
de Deus. E eu quero que você olhe nesta noite para o seu irmão e diga assim: siga as instruções de Deus. Siga as instruções de Deus. Mais forte, diga: siga as instruções de Deus. Siga as instruções de Deus. A Bíblia diz que instruções foram dadas. E Josué resolve seguir as instruções de Deus. E todas as vezes que instruções são dadas, principalmente quando elas são dadas por Deus, Deus espera que elas sejam seguidas. Deus espera que exista obediência de nossa parte com relação às instruções que foram dadas por Ele. Amém. E quando eu leio na Bíblia, eu vejo que todos os homens, sem exceção, que obedeceram às instruções de Deus, eles foram bem-sucedidos. Louvado seja Deus. Ainda que as instruções de Deus contrariem a lógica humana. Porque às vezes Deus nos dá instruções que não fazem muito sentido. Por exemplo, a Bíblia diz que um dia Deus chegou para um homem velhinho e disse: você vai construir um barco. Eu quero que você construa para mim uma arca. E a Bíblia não diz, mas eu acredito que Noé coçou a cabeça, não sei se tinha cabelo, mas coçou a cabeça o seguinte: mas o que é uma arca? Porque ninguém até então havia construído coisa tal. Ninguém sabia o que era arca. Ninguém sabia o que era um grande navio. Mas a Bíblia diz que Deus disse: construa uma arca, e Deus dá medidas. Deus dá instruções. Deus diz a madeira que deveria ser usada. Deus diz aonde Noé ia pegar a madeira. Deus disse: é cedro do Líbano. Deus dá as dimensões da arca. Deus disse: a arca vai ter que ter 3 andares, 3 compartimentos. Deus dá a largura. Deus dá o tamanho. Deus dá tudo bonitinho, o projeto escrito, o projeto batido. Noé anota e Noé segue as instruções de Deus. Deus. O dilúvio vem. Deus de mistério. Aleluia. E quando o dilúvio veio, sabe por que foi que a arca flutuou? Não era porque Noé era um bom engenheiro ou um bom arquiteto. Não era porque Noé tinha experiências em construções. A arca flutuou não era porque Noé havia utilizado as suas experiências, as suas habilidades. A arca flutuou porque Noé obedeceu às instruções de Deus. Glória a Deus. Porque se Noé tivesse ouvido as instruções de Deus e tivesse dito o seguinte: cedro do Líbano, dá trabalho de trabalhar com essa madeira, eu vou usar uma outra madeira para construir a arca não teria flutuado. Mas porque Noé, ele seguiu as instruções de Deus, conforme Deus deu, Aleluia. a arca flutuou. Oh, Deus. E nesta noite Deus está dizendo: siga as Deus. minhas Obrigado, Senhor. instruções, Aleluia. ainda que não façam sentido para você, porque os meus pensamentos, eles são maiores do que os seus pensamentos. Porque assim como os céus, eles são mais altos que a terra, assim são os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Diga glória, Glória a Deus. Aleluia. Desenrola o rolo, João. Deus. Deus um dia disse para um homem chamado Abraão: Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, Santo Senhor. e vai para uma terra que eu te mostrarei. Se Deus dissesse isso para mim, a primeira coisa que eu ia perguntar era: para onde, Senhor? E já ia fazer prova de Deus, que se Deus não me dissesse o lugar, não era Deus que estivesse falando. Não é assim que a gente faz? Vou fazer prova de Deus. Desse jeito, Jesus. Deus. Mas Deus disse: sai para uma terra que eu vou te mostrar. E que negócio é esse? Negócio de crente. É? Negócio de crente. Negócio de quem segue instruções de Deus. Aleluia. E a Bíblia diz que Abraão ouviu a voz de Deus, e outra coisa, Abraão era pagão.
pagão. O seu nome foi dado em homenagem a um Deus de sua terra. O seu pai era fabricante de ídolos e Deus resolveu escolher Abraão por uma questão que nós não sabemos e não vamos nunca descobrir, porque Deus não revelou. Mas Deus escolheu Abraão e Deus disse o seguinte: sai da tua terra e vai para uma terra que eu vou te mostrar. E Abraão pegou as coisinhas dele, né? Vendeu a casa, vendeu o carro, né? Agora imagine Abraão chegando em casa, porque o homem é mais fácil, mas para dar notícia para a mulher já acostumada com a cozinha bonita que tinha, Deus. panelinha em casa, tudo bonito, né? Tudo arrumadinho, bom trabalho. Fala, né? Jeová. Aí Deus diz o seguinte: sai! Aí lá vem Abraão com a notícia: filho, é o seguinte, um negócio aí pra gente sentar e conversar, né? Aqui não tem filho na história, então vamos conversar, nós dois. A gente vai ter que se mudar. Para onde? Não sei. Para onde eu não sei, mas Deus disse: arrume armado e vai embora, porque eu vou te mostrar. E Deus vai mostrar. E que negócio de doido é esse? É negócio de crente. Deus. É negócio de quem tem fé para obedecer. Oh, aleluia. E a Bíblia diz que Abraão fez conforme Deus lhe disse. E Deus lhe mostrou a terra onde ele deveria ficar. E Deus cuidou de Abraão no caminho. Então ele está dizendo para você nesta noite: não se preocupe, porque eu vou cuidar de você no caminho também. Aleluia. Não se preocupe, porque eu dei a direção. E eu vou cuidar de você no caminho também. A minha promessa, a minha graça, a minha bênção, ela te acompanhará. Obedeça às instruções. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Não questione. Deus maravilhoso. Deus. Não tente argumentar com Deus, porque Deus, Conselheiro, príncipe da paz. Ele não é um ser que você argumenta as suas instruções. E não tente ensinar Deus a trabalhar, porque Deus não precisa da sua ajuda. Deus. Aleluia. Um dia alguém tentou questionar a Deus. Pai. E Deus um dia chamou essa pessoa para uma conversa. Depois de 42 capítulos, Deus chamou Jó e disse o seguinte: vamos conversar. A gente precisa bater um papo, que você está me perguntando muita coisa. E eu vou te responder. Agora, eu te respondo numa condição. Você responde as minhas perguntas primeiro. Aí Deus disse o seguinte: quem é a mãe do gelo? Aí já não soube responder. Aí Deus perguntou: onde estavas tu quando eu lancei os fundamentos da terra? E Jó não respondeu. Aí Deus disse: aonde estavas tu quando eu coloquei cadeados no mar, ferrolhos no mar, e dali eles não passam? E Jó não respondeu, porque não se questiona as direções de Deus. Se aceita por fé, então se cale e obedeça. E vai dar certo. Oh, Deus, aleluia. Vai dar certo porque é Deus quem deu as instruções. Vai dar certo porque a palavra foi de Deus. Oh, Deus, obrigado. Ainda que alguém diga que não vai dar certo, mas vai dar certo porque o projeto é de Deus. Glória a Deus. A Bíblia diz que Josué seguiu as instruções de Deus. Tu Aleluia. és o Senhor. As instruções de Deus foram as seguintes: Oh, Deus, tu és fiel, Senhor. santificai-vos. Deus. Santificai-vos. Aleluia. Aleluia. Segundo elemento que Josué utilizou para passar o Rio Jordão: santificação. Josué mandou os chefes do povo no meio do arraial e a notícia era: santificai-vos, Glórias. porque o Senhor fará maravilha no meio de vós amanhã. Deus, aleluia. resta forte. Sim, Deus. Santificação, separação, consagração a Deus é algo indispensável para cruzarmos o Jordão. Nós precisamos nos consagrar para vermos Deus operar. Amém. Aleluia. Eu não entendo e não concordo com essa teologia fraca do inferno que ensina que o
crente não precisa mais orar, porque Jesus é onisciente e sabe de todas as coisas. E que também não precisa mais jejuar, porque Jesus já pagou todo o preço por nós. Desse jeito. E tem muito crente por aí que não ora mais. Que não quer mais buscar a face de Deus. Que não quer mais pagar preço em oração. Deus. Já não se ouve mais as expressões pagar preço, né? Jesus. Se gastar na presença de Deus através da oração. Buscar a face de Deus. Porque há uma diferença entre orar e buscar a face de Deus. Jesus. A promessa de 2 Crônicas 7,14 é o seguinte. Vamos ver se a gente sabe. Se o meu povo Que se chama pelo meu nome, se humilhar, e orar e o quê? e buscar. Então pare. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face, há uma diferença. Porque se não houvesse diferença, não havia necessidade no versículo dizer orar e buscar a minha face. Uma coisa é você orar e outra coisa é você buscar a face de Deus. O problema é que a nossa geração está buscando a mão de Deus. Nós queremos a mão de Deus e não queremos a face de Deus. Jesus. Santo Deus. Nós queremos os benefícios que Deus pode nos dar, É assim mesmo. mas não queremos buscar o prazer da presença de Glória a Deus Deus, em aleluia. nossas vidas. Leão da É tribo Deus. de Judá. Sabe o que é isso? É aquele amigo que só liga para você para pedir dinheiro emprestado. Né? Eu preciso de 10 mil dólares emprestados, irmão Flávio. Aí o irmão Flávio me empresta os 10 mil dólares, eu pago. 4 meses depois eu ligo para o irmão Flávio de novo. Eu digo assim, irmão Flávio, eu preciso agora de mais 5 mil dólares, porque o negócio apertou. O irmão Flávio me empresta de 5 mil. Eu pago. É Deus. 4 meses depois, o irmão Flávio está no restaurante com a irmã Carol comendo, o telefone toca. Quando ele olhar para o telefone, ele vai ver que é o meu número, vai dizer, está precisando de dinheiro emprestado de novo. É desse jeito. Mas se eu ligo para o irmão Flávio todos os dias assim, Flavinho, vem aqui em casa comer um churrasquinho comigo. Vem aqui em casa tomar uma Coca-Cola geladinha para a gente conversar, bater o papo em dia. Se eu ligo para ele constantemente, eu demonstro que eu não quero apenas a mão do Flávio, eu quero eu gosto da presença do Flávio. Aleluia, Jesus. O crente que busca a face de Deus, ele não busca a Deus de 4 em 4 meses, ou quando está no aperto apenas. Não é perdi o emprego, vou orar. Tô doente, vou orar, não. Ele todos os dias dobra o joelho e diz assim, Senhor, eu estou aqui. E eu não tenho o que pedir. Mas eu estou aqui pelo prazer de estar na tua presença. Aleluia. Eu quero a tua face. Glória a Deus. Eu quero a tua presença, eu quero a tua glória, eu quero sentir a tua presença. Jesus, eu não senti a tua presença ainda hoje. O que é que está de errado? Eu conheço um irmão, eu tenho um irmão, um amigo meu em Recife, que ele é assim. E nós achávamos engraçado. Porque quando nós íamos orar no círculo de oração com o irmão Luiz, o irmão Flávio e Carol conheceram o Luiz lá em Recife. Um irmão simples, mas um irmão que ora. Eu nunca vi ninguém orar como o Luiz. Luiz dobra o joelho para lá e passa 8 horas orando assim, brincando. Você vai competir com ele, você não aguenta, você perde. E ele passa horas na presença de Deus. O joelho do Luiz, se ele levantar a calça, é um joelho caliçado. Já viram aquela expressão como joelho de camelo? É o joelho do irmão Luiz. O cara ora, o irmão ora. Ele ora. E quando ele chega na igreja, que ele dobra o joelho e fala assim, Jesus, eu não estou sentindo nada. Se o Senhor não fizer eu sentir a tua presença, eu vou embora. E um dia eu estava orando com o irmão Luiz. E isso ele fala alto, ele não fala baixinho, ele fala alto para todo mundo ouvir. Nós estávamos orando e ele disse, Jesus, água parada da dengue. É assim mesmo, a oração. Se eu não sentir a tua presença, eu vou embora. Eu digo, ele está brincando, ele não vai fazer isso. E ele fez.
ele pegou a Bíblia e colocou no braço e foi embora. Eu falei, isso vai para onde? Eu vou para casa, porque o negócio aqui está frio, eu não sinto a presença, eu vou para casa, que é melhor o que eu faço. Mas busca a presença de Deus. Glória a Deus, aleluia. Tem prazer em estar perto de Deus. É Deus. Tem prazer em ter Deus como amigo. Tem prazer em ouvir os segredos de Deus, em conversar com Deus. Mistérios de Deus. Em ter relacionamento com Deus. Em dizer, Senhor, eu estou aqui, fala comigo, eu quero te ouvir. Eu quero É a tua Deus, presença. aleluia. Senhor, fala comigo. Eu sei que tu tens algo para falar. Fala porque o teu servo ouve. Ainda que não fale nada. Ainda que você dobre os joelhos e fique em silêncio para ouvir a voz de Deus. Mas isso demonstra que você quer intimidade com Deus. E Deus, Ele quer ter intimidade contigo também nesta noite. Deus está dizendo, eu quero ter intimidade contigo. Eu quero te mostrar um lado meu que tu ainda não conheces. Eu quero te levar para um outro nível espiritual que tu ainda não conheces. Mas por minha parte, dobra os teus joelhos, me busca. Porque a promessa é buscar-me-eis e me encontrareis. É Deus. Quando me buscardes de todo o vosso coração. Agora me busque sem interesse. É Deus. Me busque sem ter em mente aquele emprego que você quer, ou aquela casa que você quer, ou aquele carro que você quer. Me busque sem interesse. Me busque pelo prazer de quem eu sou. Me busque pela minha essência. Me busque pela minha glória. Me busque pela minha amizade. Seja amigo de Deus. Deus está dizendo nesta noite que Ele quer amigos. Porque Deus está cansado de olhar para a terra e ver servos. Deus tem muitos servos e poucos amigos. E Deus está dizendo, eu tenho tantos segredos para te contar. Eu tenho tanta história para te contar. Que eu queria que você estivesse disponível para eu poder desenrolar os teus mistérios para a tua vida. E te mostrar os segredos da eternidade. Deus quer falar. Deus quer te revelar. Deus quer te mostrar. Mas você não está disponível. Se coloque disponível. Dobre os joelhos. Olha a Deus. Se santifique. Tem A mistério aqui. mensagem foi santificai-vos. Separe-se do pecado. Santo. Porque a Bíblia diz Tu és, Senhor. que os que são amigos de Deus, eles são inimigos do mundo. É como a água e o óleo não se misturam. É Deus, aleluia. É como uma bacia com leite e você joga um pouquinho de pimenta, você vê, aparece. Logo ali, a presença de Deus é santa, é pura, é majestosa e não há comunhão entre a luz e as trevas. Aí Deus está dizendo, eu quero ser teu amigo, mas eu abomino as tuas práticas. É Deus, Obrigado, aleluia. Senhor. E você está na igreja, É Deus. e você ora, você canta, você vem aos cultos, você se esconde de todos nós, mas Deus está dizendo nesta noite Glória a Deus. que dele você não se esconde. Churumanai, churu. Porque os olhos de Cristo são como chamas de fogo. E Deus, quando olha para nós, Ele olha para o nosso coração. E Deus está dizendo, eu quero ser seu amigo. Agora, abandone o pecado. Deixe essa prática pecaminosa. Deus, aleluia. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Vale a pena Tu és fiel, Senhor. deixar o pecado para ser amigo de Deus. Amém. Leão da Santifique-se. da. Levante o seu altar nesta noite. Você lembra que você tem altar? Glória a Deus. Quanto tempo faz que neste altar você não oferece um sacrifício a Deus? Qual foi a última vez que você ofereceu um sacrifício a Deus neste altar? Tem muita gente que está aqui nesta noite que nem mais altar tem, o altar está derribado. O último sacrifício ainda existem as cinzas do último sacrifício sobre o altar. maravilhoso. Mas nesta noite, o vento do Espírito Santo vai soprar. Aleluia. E ele vai levar essas cinzas. Deus está dizendo, eu não quero cinza sobre o teu altar. Deus vai soprar essa cinza. E o Espírito aleluia. Santo vai colocar Glória a pedra Deus. por pedra, organizada, novamente, em todo no lugar.
Deus vai levantar no teu altar nesta noite. Deus vai dizer agora, me sacrifique. Sim, meu Deus. Ei, Senhor. Levante o seu altar. Glória a Deus. Glória a Aleluia. Deus. Não Oh, deixe o fogo se apagar na sua vida. Tu ainda fala, Jesus. Porque a Bíblia diz que o fogo ele arderá continuamente sobre o altar. E ele não se apagará. é O Deus que nós servimos é o Deus que não apaga o pavio que fumega. Sabe o que é o pavio que fumega? Deus. Aquela velhinha que você acende em casa. E de vez em quando você acende a vela, aquela chama bonita, não é? Ela é a primeira que aparece. Mas depois vai ficando pequenininho. Aí o pavio fica só aquele vermelho, o pavio fumegando. A nossa intenção é sempre que o pavio fumega, a gente faz o que? A gente apaga de vez. Deus não. Deus diz, eu não apago o pavio que fumega. Deus. Você chegou aqui com a chaminha bem pequenininha, pendurado na corda da graça, não é? Segurado pelo dedo limpinho de Deus. Mas nesta noite o Senhor ele vai soprar um vento na tua vida. E este pavio que fumega ele vai acender novamente. E Deus vai estender a mão para você, vai te agarrar pela mão, vai te colocar de pé novamente na sua presença, vai te limpar. Deus vai dar um banho nesta noite em você com a sua graça, vai te dar forças para vencer aquele pecado, e você vai estar de pé na presença de Deus santo e santificado, e você verá o trabalho de Deus. Glória a Deus. Sobre a sua vida. Sim, Jesus. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Senhor. Porque sem Aleluia. santificação não se passa o Jordão. Deus. Aleluia. E o Jordão representa nossa vida. É verdade, Deus. Porque do outro lado do Aleluia. Jordão estava a terra prometida. E tem muita gente que quer alcançar a terra prometida sem santificação. Quer nadar pelo rio. Né? Quer ir de boia. Não vai. Só vai se santificar. Yes. Aleluia. A terra prometida é para quem é Glória a santo. Deus. Sim, meu Deus. Aleluia. É para quem conhece a Deus na íntegra, na intimidade. Deus. É para quem tem compromisso com Deus. A terra prometida é para quem tem as suas vestes lavadas no sangue do Cordeiro. Glória a Deus. Aleluia. E na cidade santa só entra quem tem as vestes lavadas pelo sangue do Oh, Cordeiro. Deus, obrigado, E Senhor. quem tem os seus nomes escritos no livro da vida. Aleluia. Existe um livro no céu chamado Livro da Vida. E neste livro existem nomes dos salvos. Estão escritos lá, os nomes dos salvos. Jesus disse certa vez, não se Glorificado seja alegrem teu nome, porque Senhor. os demônios vos obedecem, ou porque os enfermos são curados, mas alegrai-vos porque os vossos nomes estão escritos no livro da vida. E um dia a Bíblia diz que o arcanjo ele vai tocar uma trombeta. E quando essa trombeta tocar, só vão subir aqueles que têm os seus nomes escritos no livro da vida. E apenas os santos, lavados e remidos no sangue de Jesus, é que têm os seus nomes escritos neste livro. E deixa eu dizer uma coisa para você nesta noite. Tu és o Senhor. A trombeta já está na boca do arcanjo. É verdade, Jesus, eu creio. E ele só está esperando a ordem de Deus dizer, toque. Deus. Aleluia. Jesus está voltando. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Quanto tempo faz que você ouviu alguém dizer isso? Jesus, ele está voltando. E se a sua vida não estiver em Deus. ordem, Sim, Jesus. e se as suas vestes não estiverem brancas, você vai ficar. É, Jesus. Eu não quero amedrontar você, Santo Deus. mas é a mensagem bíblica. E Deus. Tudo nos indica que Jesus está voltando. Não há mais tempo para se cochear com os pensamentos. Não há mais tempo para ser crente Raimundo, pé na igreja e pé no mundo. Não há mais tempo para ficar indeciso entre ser ou não ser, eis a questão. É tempo de você tomar decisão. Oh,
Deus. Aleluia. Tempo de você entrar em santificação Glória a Deus. e colocar a vida no altar, pautada diante de Deus, porque a trombeta ela vai tocar no dia. E eu não sei qual é o tom que aquele arcanjo vai tocar a trombeta, mas a Bíblia diz que quando a trombeta tocar, os mortos em Cristo, eles ressuscitarão. Primeiro, aleluia. E Paulo tinha tanta esperança de que ele faria parte do arrebatamento, que ele disse, e depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados e estaremos para sempre com o Senhor. Quem vai estar para sempre com o Senhor aqui nesta noite? Levante a mão e adore a Deus nesta noite, porque Jesus Ei, Senhor. está voltando. Fique de pé comigo. Tu és maravilhoso, Jeová.